O título da mensagem é O Gigante Golias Insulta os Israelitas. O gigante Golias insulta os israelitas. 1 Samuel 17, 24. Olha o que diz. Todos, olha só, presta atenção, hein? Todos os israelitas, vendo aquele homem, faziam o quê? Todos os israelitas, vendo lá o gigante, o Golias, faziam o quê? Fugiam de diante dele e temiam grandemente. Então, não era um, nem dois. Era quantos? Todos. Diante do problema, diante do adversário, diante do gigante, todos faziam o quê? Fugiam. Você vê que ninguém enfrentava, ninguém se dispunha a lutar. Todos fugiam e temiam, estavam com medo do inimigo. Agora vem a parte que vai te chamar a atenção. E diziam uns aos outros. Então eles fugiam com medo, todos fugiam com medo do gigante, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Olha que interessante. Quando aqueles homens, todos os soldados de Israel, viam o gigante, viam o problema, viam a dificuldade, eles faziam o quê? Fugiam de medo. Porém, todos eles sabiam quais seriam as recompensas se qualquer um deles matasse o gigante, derrubasse o problema. Mas mesmo sabendo das recompensas, ao invés de lutar, ao invés de enfrentar o adversário, ao invés de vencer aquela batalha, o que eles faziam? Fugiam. Exatamente o que acontece hoje. Exatamente o que acontece. Naquela situação, quais seriam as recompensas? O soldado que matasse o gigante, Golias, o rei iria acumular ele de riquezas. Então quer dizer que o pobre ia se tornar o quê? Rico. O miserável ia sair da miséria. A vida econômica do sujeito ia mudar. Aquilo que sempre foi menos, agora ia ser mais. Eles sabiam disso. Só que não parava por aí. O rei pensou assim: se eu oferecer só dinheiro e esses homens não quisessem dinheiro, vou fazer mais. O soldado que matar o gigante, além de eu acumular ele de riquezas, ele vai ser meu genro. Ele vai ter o direito de se casar com a minha filha. Quer dizer que o rei ia se tornar sogro dele. Ele ia ser genro do rei. Imagina essa situação. Eu quero que você entenda comigo a grandeza das recompensas. E mesmo assim, todos faziam o quê?
fugiam. Pois é, mas olha o que diz. Aí o rei pensou, peraí, eu vou acumular ele de riqueza, vou dar minha filha para ser a esposa, mas deixa eu acrescentar alguma coisa aqui para ver se alguém se anima. Eu vou isentar a casa do pai desse soldado que matar o gigante, que venceu o problema, de todos os impostos. Rapaz, eu acho que nos dias de hoje aqui no Brasil, só isentar os impostos já estava bom. Não é? Chegar para você, a partir de hoje você não paga imposto em nada mais. Nem para o governo, nem no mercado, em lugar nenhum, em lugar nenhum. Então o rei ofereceu tudo aquilo. Mas era necessário alguém tomar uma atitude de enfrentar o adversário, o problema. Hoje, todos nós sabemos que se pela fé em Deus, nós enfrentarmos o espírito de vícios e vencermos, então a nossa casa vai ser liberta e transformada. Nós sabemos disso. Nós sabemos que se enfrentarmos o espírito de destruição do lar, dos casamentos, enfim, orando, profetizando, crendo em Deus, usando a palavra, usando a fé, enfim, aquele mal vai ser derrotado e a nossa casa, a nossa família vai ter o quê? Vai ter paz. Todos nós sabemos que se profetizarmos, se confiarmos em Deus, se perseverarmos, Deus é poderoso para abrir todas as portas que estão fechadas na nossa vida, e aquela situação que estava difícil se transforma, e a condição que não existia passa a existir. Todos nós sabemos as recompensas que podemos receber se vivermos pela fé, se enfrentarmos o inimigo, o adversário, se perseverarmos, se vencermos, todos nós sabemos o que vai acontecer na nossa vida. Só que da mesma forma que todos estes homens fugiam com medo, não enfrentavam o problema, assim muitas pessoas têm feito hoje. Não adianta fugir do inimigo. Ele vai continuar do mesmo jeito, no mesmo lugar. Não adianta. Ah, eu vou mudar daqui para o outro bairro lá, porque aqui é ruim. Uai, mas por que é ruim para você, mas é bom para o outro aqui? Por quê? Então não é o lugar que é ruim. O problema é o adversário que você tem que vencer. Você tem que enfrentar. Você tem que derrubar pela fé. Não adianta mudar daqui para lá. O problema vai junto. O mal vai junto. Aquela situação vai continuar sendo do mesmo jeito. A afronta vai continuar existindo. A única forma de se livrar daquele problema é enfrentando, através da oração, através da fé, através da confiança em Deus, através da determinação, e fazendo o quê? E vencendo aquele adversário, aquela dificuldade, aquele mal que está afligindo. Só que muitos fazem o quê? Foge. Tem medo. Não oram. Desistem no meio do caminho. Começam a lutar por uma situação e desiste. Para. Aí olha o que aconteceu. Lê comigo. Nesse meio da confusão aqui, ó. Só para você entender. Nesse meio da confusão, o Davi,
ele não estava no exército de Saul. Ele estava em casa, cuidando do quê? Das ovelhas do pai. Aí o pai pegou algumas coisas, pães, queijos, para os filhos dele que estavam lá na batalha. O pai de Davi tinha 3 filhos na guerra, 3. Então mandou chamar Davi, deu os alimentos para Davi e disse assim para Davi: vai até o campo de batalha e leva esses alimentos para os seus irmãos. Então Davi sai da casa dele e vai lá para o meio do campo de batalha, aonde todo mundo estava com quê? Com quê? Com medo. Aonde estava todo mundo fugindo do gigante, do inimigo. Assim chega Davi. Aí no versículo 26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo... Davi chegou, viu lá o gigante falando as besteiras, e aí tinha os soldados aqui, lembra dos que estavam cochichando aqui, fugindo com medo, mas falando: ó, quem matar lá o gigante, o rei vai dar isso, o rei vai fazer aquilo. Aí Davi chega e pergunta. Olha o que Davi pergunta: ó, que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Então Davi queria que eles repetissem para ele todas as recompensas que o soldado que matasse o gigante ia receber. Davi falou: olha, fala para mim, eu ouvi só um comentário. Em outras palavras, deixa eu ver se vale a pena eu arriscar minha vida. O que é que vai receber? O que o rei vai dar? O que eu estou vendo aqui que está todo mundo com medo, está todo mundo fugindo. Mas fala para mim, o rei vai dar o quê para quem venceu o gigante? Aí o Davi já demonstra força, ó. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o quê? Que o ferir. Aí repetiram tudo para Davi. Olha, Davi, o rei falou que vai acumular de riquezas para quem venceu o gigante. O rei falou que quem venceu o gigante vai ser genro dele, vai casar com a filha dele, vai fazer parte da família real. E tem mais, Davi. O rei falou que vai isentar de impostos a casa do pai daquele que venceu o gigante. Pronto. Davi olhou para aquilo ali e falou: vou mudar de vida. Sim. É a mesma coisa que eu e você, hoje, tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ver as promessas de Deus, deveríamos pensar, deveríamos dizer: vou mudar de vida. Chega de ser pisado pelo inimigo, chega de ser envergonhado, chega de ser afligido, chega. Vou aprender a usar a minha fé, vou orar, vou profetizar, vou buscar em Deus, e por mais difícil que seja essa batalha, eu creio que se Deus estiver comigo, eu vou vencer o inimigo, o adversário. Eu vou vencer o problema. É a mesma coisa que nós deveríamos hoje dizer, pensar. Quando falaram para Davi das recompensas, os olhos de Davi se encheram. Quem era Davi? Davi era o menos. Ele era o menos da casa dele. Davi, o pai de Davi nem lembrava que Davi existia. Quando Samuel foi ungir um rei na casa de Davi,
o Jessé, o pai, mandou chamar todos os filhos, menos quem? Menos Davi. Davi era considerado o ninguém. Davi não tinha valor nenhum. A Bíblia fala que Davi cuidava das ovelhas do pai dele, lá no meio do pasto. E o próprio Davi diz que certa vez veio um leão, para arrebatar uma ovelha. Eu vou te fazer uma pergunta. Um pai que se importa com o filho, coloca o filho para cuidar de ovelhas, aonde tem o perigo de um leão atacar? Não coloca. O pai de Davi estava aqui, nem aí para Davi. E a Bíblia diz que depois do leão veio o quê? Um urso. Quer dizer que Davi estava, é como se Davi tivesse ido para a morte. Sabe o vale da sombra da morte? Eu acho que foi daí que saiu o vale da sombra da morte, da oração de Davi lá. É no 23 que ele fala, do vale da sombra da morte. Eu acho que o vale da sombra da morte dele já começou ali. Porque olha cada situação que ele passava. O pai dele não se importava, ele não era contado. Ninguém se importava com ele. Então quando falaram para ele, olha, ô Davi, vai acontecer isso e isso e isso na vida daquele que vencer esse gigante. Pronto. Davi pensou, é a minha oportunidade de ser feliz. Já pensou? Meu pai nem lembra que eu existo. Já pensou, por minha causa, por minha atitude, a casa do meu pai ser isenta de todos os impostos para sempre? A partir de então, meu pai vai saber que eu existo. Meus irmãos nem ligam para mim. Já pensou? Quando eu me casar com a filha do rei, eu vou fazer parte da família real. Quer dizer que meus irmãos vai ter um monte de privilégios que hoje eles não têm. Vai ser promovido no exército do rei. Hoje, olha o que eu vim trazer aqui, uns pães para eles comerem, um negócio. Mas o rei prometeu me cumular de riqueza se eu vencer. Quer dizer que nunca mais a minha família vai comer qualquer coisa. Tudo vai mudar. É esse ensinamento que Deus está trazendo para mim e para você hoje, de forma espiritual. Eu não sei qual é o gigante que está diante de você. Talvez seja o gigante da enfermidade. Talvez seja o gigante do vício. Talvez seja o gigante do problema financeiro, o agiota. Talvez seja o gigante das brigas familiares, das brigas conjugais, do problema sentimental. Eu não sei. Eu sei de uma coisa, que se você entender o que a palavra de Deus ensina e tiver coragem para enfrentar esse mal, para lutar contra esse mal e crer que Deus é poderoso para te dar vitória, a recompensa que você vai ter na sua vida ao ter essa vitória, com certeza vai valer a pena. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Então nós não podemos mais ter medo e ficar fugindo. Chega de fugir. Está na hora de encarar de frente. E confiar em quem? Em Deus. Na vitória que Deus pode dar. Então Davi perguntou, o que vão fazer mesmo? Contaram para Davi, pronto. Davi já ficou, minha vida vai mudar. Só que quando a pessoa toma essa consciência de que a vida dela vai mudar, o inimigo, aí já vem a parte espiritual, fica o quê? Furioso. Quando a pessoa toma consciência que através do poder de Deus, a vida dela vai mudar, o inimigo se levanta, fica furioso.
Olha o que aconteceu com Davi. Davi todo animado, minha vida vai mudar. Versículo 28. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens. Então o irmão mais velho de Davi ouviu Davi perguntando para os homens o que o rei ia fazer na vida daquele que matasse o gigante. E o irmão mais velho dele já viu ele todo animado, todo motivado a mudar de vida. Aí olha o que aconteceu. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe o quê? Acendeu-se-lhe o quê? A ira contra Davi e disse. O que disse para Davi? O que ele disse para Davi? Por que desceste aqui? Ah, rapaz, meu Deus do céu, se é nos tempos de hoje, podia na hora Davi levantar a mão e falar, de joelhos, Satanás, com as garras para trás, derrotado, porque ali foi o próprio mal. Porque se estava todo mundo com medo, se estava todo mundo fugindo, apareceu um que teve coragem, e ainda mais sendo irmão dele, queira ou não ia ser beneficiado com a recompensa dele. O que era para o irmão dele fazer? Falar, poxa meu irmão Davi, que coragem, que bacana, vai nessa tua força, Deus é contigo, vai dar tudo certo. Não, a Bíblia fala que se acendeu o quê? A ira. O irmão dele ficou irado dele dizer que ia vencer o problema. Já era o inimigo. É exatamente, Não era nem inveja. Porque inveja é quando duas pessoas estão no mesmo nível. Naquele momento não estava no mesmo nível. O Davi estava demonstrando algo que ele não estava, a coragem para enfrentar, para ir. Ali era o inimigo mesmo. Olha a palavra do que saiu da boca do irmão dele. Por que desceste aqui? Para que você veio aqui? Em outras palavras, se você não tivesse aparecido aqui, ia continuar todo mundo derrotado, ia continuar todo mundo envergonhado, ia continuar todo mundo pisado pelo gigante, mas você saiu de lá, do meio do pasto, e veio até aqui para vencer o adversário. Por que vieste aqui? Por que desceste aqui? Ali era o próprio inimigo. É igual quando a pessoa está enfrentando um problema espiritual. Como eu disse, seja um problema familiar, um problema financeiro, seja um problema conjugal, seja um problema sentimental, seja um problema de saúde. E ela fala, poxa, eu vou buscar Deus. Eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou para a igreja, eu vou pedir, eu vou clamar, eu vou profetizar. Logo aparece alguém, e na maioria das vezes de dentro de casa, de dentro da família, para dizer que nada. Você está ficando doido? Você está achando que negócio de oração, de igreja vai resolver alguma coisa? E tem gente da família que fica de mal do outro, porque o outro decidiu lutar contra o adversário que está destruindo a vida dele, a casa dele. Tem gente que fica de mal. Tem gente que para de conversar. Tem gente que fica irado. Fica revoltado, mas não é a pessoa. É o inimigo que fica furioso porque sabe que se você depositar toda a sua confiança em Deus, como diz o Salmo 37, se você entregar os teus caminhos ao Senhor e confiar nele, o mais ele fará por sua vida e por sua casa. O inimigo sabia que Davi, naquela coragem, naquela fé, naquela confiança em Deus, o inimigo sabia que Davi ia derrotar o gigante. Não tinha como. Deixa eu te ensinar uma coisa. Eu provo para você dentro da Bíblia. Toda vez que Deus viu coragem em alguém, Deus esteve com aquela pessoa nas batalhas da vida dela. Toda vez. Eu provo para você na Bíblia. Quando foi que Deus escolheu Moisés?
Quando foi que Deus esteve com Moisés? Quando Deus viu que Moisés tinha coragem para defender o povo dele dos egípcios. Deus viu que Moisés tinha coragem. Moisés certa vez presenciou. Moisés estava morando no palácio. Moisés era enteado. É enteado que fala, não é isso? Do faraó lá, da filha do faraó. Ele era um príncipe. Ele veio no rio e a filha do faraó adotou ele para ela. Era enteado dela. Moisés cresceu como príncipe. O dia que Moisés viu, Moisés já tinha 40 anos de idade. O dia que Moisés viu um soldado egípcio surrando um hebreu, quase matando o hebreu, Moisés ficou furioso. E Moisés matou o soldado egípcio. Aquilo ali mudou alguma coisa no campo espiritual. Deus viu alguém com coragem para quê? Para enfrentar o Egito, para enfrentar o faraó, para enfrentar os soldados. O Gideão foi a mesma coisa. Lembra do Gideão malhando o trigo? A Bíblia fala que durante 7 anos de opressão, de humilhação, tudo que eles plantavam, os inimigos vinham, colhiam, levavam, e eles viviam dentro das cavernas, até que teve um dia que Gideão, ele saiu da caverna e falou: se eu ficar aqui, minha família vai morrer de fome. E mesmo correndo o risco dos inimigos chegarem, apanharem ele fora da caverna e matarem ele, a Bíblia fala que ele foi malhar o trigo. Quando ele está lá sozinho malhando o trigo, do lado de fora e todo mundo na caverna, o anjo de Deus desceu do céu e veio à terra. Olhou para ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. E por aí vai, eu posso citar N exemplos para você. Toda vez que alguém demonstrou coragem, determinação para vencer o inimigo, Deus esteve com aquela pessoa. Por isso eu estou dizendo para você aqui nessa noite, Deus está falando comigo e está falando com você. Se você tiver coragem e determinação para vencer esse inimigo, esse adversário, que tem causado esse sofrimento, essa dor na sua vida, por maior que ele seja, talvez ele é um gigante, Deus vai estar com você nessa batalha e você vai vencer. Em nome do Senhor Jesus. Então o irmão de Davi ficou como? Irado. E disse: para que desceste aqui? Olha lá, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Em outras palavras, seu lugar não é aqui não, derrotado. Ô derrotado, seu lugar é lá, ó, cuidando daquelas poucas ovelhas. Lá no deserto. Olha que detalhe, olha que negócio interessante. Aonde que o irmão dele falou que ele cuidava das ovelhas? No deserto. Olha a vida de Davi. É o inimigo, ali foi o inimigo purinho. Há o inimigo dizendo para ele: volta para o deserto, que é o seu lugar. Lá é o seu lugar. Aí o irmão dele continua ainda, que na verdade aqui para mim não é o irmão dele, é o mal. Olha só: bem conheço o quê? A tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver o quê? A peleja. Ao inimigo: bem conheço a sua presunção. Eu sei o que você quer. Eu sei o que você deseja. Você veio aqui só por causa da peleja, né? Rapaz, o inimigo. Você já pensou se Davi fosse assim, aqueles meninos bobo? Ele ia dizer: tá bom, meu irmão, já estou o quê? Já estou voltando para onde? Para onde? Para minha vida derrotada no deserto. Davi viu. Davi percebeu que ali era a presença do mal. Ele falou: não, esse não é meu irmão não, rapaz. Porque se fosse meu irmão, ele estava raciocinando comigo.
tudo que eu receber, lógico, exceto o casamento. O casamento vai ser meu, só meu. Mas até os privilégios do casamento ele vai ter, porque se eu vou ser genro do rei, quer dizer que ele vai ser promovido no exército, ele vai ter acesso ao palácio, vai mudar a vida dele. Mas as riquezas que eu vou receber, ele vai desfrutar. A isenção de impostos na casa do nosso pai, ele vai desfrutar. Não é meu irmão, não. Isso não é meu irmão, isso é o inimigo. Aí olha a resposta de Davi. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma. A Davi com o irmão dele: vem cá, o que eu fiz? Não estou entendendo porque você está irado comigo. Não estou entendendo porque que você está me humilhando na frente das pessoas. Eu só fiz uma pergunta. Eu só perguntei qual seria a recompensa para o soldado que venceu o gigante. Vai lá. Vai lá você e vence. Eliabe estava no primeiro pelotão de Saul. Eliabe não era um soldadozinho qualquer. Ele estava no batalhão especial do rei Saul. Mas mesmo assim estava com quê? Com medo. Com medo. Aí eu volto lá no apóstolo Paulo, quando ele disse assim, é maravilhoso, que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que pensam que são. Então, meus irmãos, eu vejo aqui hoje, me perdoe falar assim, não se ofenda, veja com bons olhos o que eu vou falar. Eu vejo Deus escolhendo a cada um de nós aqui como as coisas loucas do mundo, como pessoas que aos olhos humanos não somos ninguém, não somos nada, lá do meio do deserto, o derrotado lá, ó, cuidando das ovelhinhas que não vale nada. Deus escolheu a cada um de nós para derramar as recompensas dele sobre a nossa vida. Nós somos o Davi de hoje, eu e você, e nós temos duas alternativas: ou encher o peito de coragem, pegar nossas pedrinhas, como Davi fez, e ir para cima do gigante, ou voltar para o deserto da derrota lá, o deserto da humilhação, o deserto do fracasso, e viver lá até o leão nos devorar, ou até o urso nos devorar. Para finalizar, Davi disse: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele, ou seja, Davi saiu fora de perto do irmão dele para outro. Davi falou com o irmão dele, já olhou para outro lado, olhou para outra pessoa e falou a mesma coisa. Então Davi não nem aí para o que o irmão dele falou, que o inimigo falou na boca do irmão dele. Aquela palavra negativa não entrou aonde? No coração, na mente de Davi. Davi deu as costas para ele, olhou para outro e falou assim: vem cá, o que é mesmo que o rei vai dar aí? Qual é a recompensa? Tipo assim, me estimula mais, eu já estou pegando fogo, injeta mais energia, injeta mais gás. O que o rei falou que vai dar? Aí repetiram tudo para ele de novo. E se você vai continuar lendo em casa, eu tenho certeza que Deus está falando com você aqui hoje. Você vai ver que logo em seguida, Davi vai lá no Saul. Aí alguém vai lá e fala para o Saul: tem um moleque doido aí, que falou que vai lutar com o gigante. Aí o Saul manda chamar o Davi, chega o Davi lá. Pelos estudos bíblicos, em torno de 1,60 m de altura. Do campo, do deserto. Então imagina, não era soldado, não é nada. Imagina a vara de pescar que era. Aqui. Do campo, do deserto. Magrinho, chegou. Aí eu imagino o rei Saul esperando um homem, né? Um soldado, alguém. Aí daqui, olha, cadê? É esse daí. E o Davi já chegando: sou eu mesmo, vou vencer. Vou vencer.
Aí o Saul olha para ele, aí novamente o espírito mau usa agora a boca de Saul. Você vai ler na sua casa. Não, rapaz. Você não pode vencer aquele gigante. Ele é soldado desde criança, desde menino, rapaz. Desde jovem, ele é forte. Você é só um menino, rapaz. Aí o Davi, não, rei. Já matei um leão. Já matei um urso. E quem esse incircunciso pensa que ele é para afrontar o Deus vivo de Israel? Deus está comigo. E eu vou vencer. Aí o Saul, rapaz, não, rei, como é que é o negócio da recompensa? É isso mesmo? É. Aí o rei pega a armadura dele. Ah, lembra dos domingos? Lembra dos domingos? A armadura tem que ser de quem? A armadura tem que ser de quem? De Deus. Porque o rei vai lá pegar a armadura dele para colocar em Davi. Imagina, a Bíblia fala que Saul era alto. Saul tinha em torno de 1,80 m, 1,90 m de altura. Forte. Aí você pega a armadura de um homem de 1,90 m para colocar em um de 1,60 m. Pelo que a Bíblia indica, Davi não conseguia nem mexer, nem andar. Aí Davi falou, não, rei, não vai, isso aqui não. Não é essa armadura que eu vou, não. Eu vou com uma armadura que é superior a todas. Essa armadura que eu vou vestido para essa batalha, o gigante não vai conseguir penetrar nela, não. Não. E Davi vai sem nada, passa no rio, pega algumas pedrinhas, e vai com um bodoque, uma funda. Rapaz, eu queria estar lá, só na arquibancada. Você já pensou? Todo mundo zombando de Davi, né, passando lá, e o Davi com aquilo na cabeça, vou casar com a filha do rei. Mas é. Sabe o que é que dá força para uma pessoa vencer? Quando ela já está vendo aquilo que vai acontecer na vida dela, a recompensa. É isso que dá força. Quando ela consegue ver a recompensa materializada, ele vai pensando naquilo ali. Se você vai para a sua loja, pensando assim, poxa, vai ser uma bênção, vou trabalhar, vou vender muito. E olha, no final desse ano, eu vou comprar minha casa própria, em nome de Jesus. E sabe, aquilo dali já vai te dando o quê? Aquela força. Você não tem cabisbaixo, não tem desânimo, você tem uma motivação. Eu imagino Davi indo para aquela batalha, aí chegou no meio do campo de batalha, o gigante olhou para ele e falou assim, vem cá, cadê o soldado que vai lutar comigo? É esse daqui? Aí Davi com um bodoquezinho na mão, com um cajado. Aí o gigante olha para ele, vem cá, eu sou algum cachorro por acaso? Você vir bater em mim com um pauzinho desse aí? Aí o gigante, eu vou matar você, rapaz, hoje aqui, eu vou matar você. Tentando fazer o Davi sentir o quê? Medo. O mesmo medo que todos os outros já estavam sentindo. Davi olha para ele e diz, você vem contra mim com lança, com espada e com escudo. E eu vou contra você só com uma coisa. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje, Deus vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou te matar, vou cortar a sua cabeça e vou jogar aqui para os bichos comer. E eu pergunto para você, qual foi o final da história? Foi o gigante que matou o Davi? Ou foi o Davi que matou o Golias? Foi o gigante que matou o Davi? Ou foi o Davi que matou o Golias? Foi o Davi que matou o Golias. Na verdade, foi o Espírito de Deus que deu vitória para ele. Sozinho, humanamente falando, não tinha como ele vencer. Como eu, como você, diante do gigante que nós estamos enfrentando. Humanamente falando, sozinhos, não tem como a gente vencer. Mas se o Senhor estiver conosco, então nós vamos vencer toda e qualquer dificuldade.
Amém? O gigante caiu. Rapaz, eu imagino quando Davi lançou aquela pedrinha e pá! O gigante caiu. Na hora que o gigante caiu, deve ter vindo aquela emoção. Acabou a miséria. Acabou. Acabou lá a situação difícil dos meus pais. Acabou. Davi corre. Corta a cabeça do gigante. Pega a espada do gigante e corta a cabeça dele. Aí eu imagino os irmãos de Davi olhando para ele e falando: saiu do deserto mesmo. Mudou de vida. Podia ter sido qualquer um de nós. Mas nós ficamos com o quê? Nós ficamos com o quê? Olha para a pessoa do lado. Olha nos olhos da pessoa do lado. Fala com ela aí, ó. Pode ser você. Ou você vai ficar com medo? Fala para ela, vai fugir ou vai encarar? Amém? A decisão é de cada um de nós. Como eu disse, não sei qual é o gigante que está diante de você, que está tentando fazer você sentir medo e você fugir. Uma coisa eu sei, que o Todo-Poderoso estará com você, se você se encher de coragem, de atitude, de fé, e enfrentar esse mal em oração e profetizando, vai dar tudo certo. Amém? Quem entendeu a mensagem de hoje? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus entregou ali para mim pregar para você nessa noite. E vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Imagina, hein? Rapaz, que maravilha. Sabe o que Deus prometeu sobre a família? Que a sua família ia ser uma bênção. Está lá no Salmo 128. Estou falando das recompensas. Sabe o que Deus prometeu para a sua vida financeira? Que você ia emprestar para muita gente, mas você não ia precisar tomar emprestado de ninguém. Isso é recompensa. O que Deus prometeu para a sua saúde? Eu li aqui hoje lá em Provérbios. Foi Provérbios quanto que eu li? Eu li em Provérbios, não foi? Eu li aqui hoje. Deus prometeu trazer refrigério para os seus ossos e saúde para a sua carne. Isso é recompensa. Deus prometeu encher os seus celeiros e fazer transbordar os seus lagares. Isso tudo é recompensa. Mas recompensa só existe se tiver vitória. Então está nas suas mãos, está nas minhas mãos. Cada terça-feira que nós nos reunimos aqui, enchendo o nosso coração, a nossa alma de fé, de coragem. É profetizando contra todo e qualquer adversário gigante, na certeza que nós vamos vencer. Está nas suas mãos. A decisão é sua. Ou vence o gigante, ou tem coragem para enfrentar o inimigo, ou volta para onde? Para o deserto da derrota. Receba a folha profética e dá uma folha profética para cada pessoa. O versículo de hoje, você vai colocar aqui em cima, aqui ó. Aqui ó. Aqui em cima aqui ó. Lembra? Sempre em cima aqui da mensagem aqui ó. Terça-feira profética, sempre em cima. O versículo é 1 Samuel capítulo 17, versículo 29. 1 Samuel capítulo 17, versículo 29. Sabe o que diz? Foi aquela parte que Davi olhou para o irmão dele e falou assim: essa aqui é minha filhinha. Obrigado. O que Davi disse para o irmão dele? Que fiz eu agora? Só fiz uma pergunta. Em outras palavras, estou nem aí para você. Só que 1 Samuel 17, é 23 que eu falei? 29. 1 Samuel 17, 29. Foi Davi falando assim para o irmão dele: estou nem aí para você, só quero saber qual é a recompensa que eu vou ter se eu vencer esse inimigo. Coloca aqui em cima, aqui ó,
1 Samuel 17, 29. E embaixo profetiza mesmo. Profetiza a restauração da sua casa, da sua família. Profetiza a prosperidade financeira. Profetiza você sair da mão do agiota. Profetiza que você vai ter condição para emprestar para muita gente, mas não vai pedir emprestado para ninguém. Profetiza a sua saúde restaurada. Profetiza seu filho liberto das drogas. Profetiza a bênção. Amém? Chega de deserto. Chega de menos. Vamos viver o mais de Deus. Levanta essa folha aos céus.